Olá, tudo bem? Vamos resolver agora o exercício 2346 do de Huxley, contagem regressiva, função sem devolução. Então, o problema pede para criar um programa que vai ter apenas uma função, além da função main. Essa função vai receber como parâmetro um número natural, estritamente positivo, e que vai exibir conforme o exemplo da saída. Então, a função vai receber um número n e vai exibir n linhas, onde cada linha vai ter uma quantidade de valores, ou seja, se o número for 5, a primeira linha vai exibir o número 5 5 vezes, abaixo deve ser exibido o número 4 4 vezes, posteriormente 3 3 vezes, até chegar ao número 1. Os números em cada linha devem ser separados por um hífen, certo? Então, basicamente, deve ser feita uma função que vai desempenhar essa impressão dessa forma, certo? Então, temos o exemplo do número 5 para o número 1 e para o número 23, com exemplos de saídas esperadas, certo? Então, podemos iniciar a solução deste problema. Então, iniciando aqui no Dini, o código do problema é o 2346, né? Então, vou salvar como TH2346. Vai tirar essa informação, porque no primeiro momento não nos interessa. E estamos prontos para começar. Então, perceba que esse problema ele tem um dado de entrada, que é justamente o número inteiro. Para a função, esse número inteiro deve ser estritamente positivo. Então, apenas um dado de entrada deve ser informado, que é um número. Então, posso declarar uma variável int n. Essa variável deve ser lida, podemos fazer essa leitura utilizando scanf. E em seguida, esse valor deve ser passado para uma função que vai exibir a saída conforme especificado. Então, vou criar uma função. Essa função não tem um tipo não retorna nenhuma informação, ou seja, então, conforme vimos na aula de funções, quando uma função não retorna uma informação, o tipo do retorno deve ser especificado como void. Então, temos void. Vou chamar essa função de contagem regressiva. E essa função recebe como parâmetro um número inteiro, certo? Bom, além disso, foi especificado na descrição do problema que esse número inteiro deve ser estritamente positivo. Então, podemos, no início da função, fazer uma verificação para saber se esse número é maior, certo, do que esse número, se ele é menor ou igual a zero. Então, se n for menor ou igual a zero, podemos simplesmente chamar aqui o return e não passar nada. Vai dizer que essa função ela vai ser encerrada aí, certo? Não retorna nenhuma informação. Se não, aí sim que nós devemos especificar a impressão daqueles dados conforme descrito no problema, certo? Então, bem, como nós temos... Vamos olhar novamente aqui. Então, perceba que se o número 5 é passado, vão ser exibidas exatamente 5 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Se o número 1 for passado, vai ser exibido uma linha. E se o número 23 for passado, vão ser exibidas 23 linhas, certo? E para cada linha vão ser exibidos uma quantidade de valores. Então, a princípio, podemos utilizar um laço, uma estrutura de repetição, para fazer essas impressões. No entanto, vão ser necessários 2 laços, porque para o número n informado vão ser exibidas n linhas, sendo que para cada linha vão ser exibidos uma quantidade de valores que está associado ao número da linha. Então, a primeira linha exibe a quantidade n de valores, a segunda linha vai exibir n-1, a terceira linha n-2 e assim sucessivamente.
Então nós temos esse padrão. Como vamos utilizar dois laços, eu vou declarar duas variáveis i e j, que vão ser utilizadas como contadores, certo? Para a gente poder especificar esse padrão. Então, int i e j, e apenas com essas variáveis nós podemos resolver esse problema. Então, conforme vimos, vão ser exibidas n linhas, certo? Então, utilizar a variável i, né, no laço mais externo, e começando em 0 até i menor do que n, com i mais, e o laço mais interno, né, a quantidade de elementos que vão ser exibidos em cada linha vai ser justamente o n menos o i, porque à medida que o i é incrementado, a quantidade de elementos na linha vai ser decrementada. Então, quando o i for 0, vão ser exibidos os n elementos, quando o i for 1, vão ser exibidos n menos 1, quando o i for igual a 2, vão ser exibidos n menos 2 elementos, e assim sucessivamente. Então, podemos utilizar o j começando em 0, enquanto j for menor do que n menos i, com o j mais. Então, percebam que o laço i especifica a quantidade de linhas que vão ser impressas, e o laço j vai especificar a quantidade de elementos que vão ser exibidos em cada linha. À medida que cresce, a quantidade de elementos em cada linha vai ficando menor, certo? Então, para cada linha, nós devemos exibir os elementos da linha. Utilizando, como são números inteiros, utilizamos o %d, separados aqui pelo hífen, certo? Então, podemos exibir o número n menos i, certo? Porque justamente vai exibir quando o i for igual a 0, vai exibir o número n, quando i for igual a 1, vai exibir o n menos 1 e assim sucessivamente, que é justamente o que é especificado aqui na saída esperada. Só que tem um detalhe. Então, o hífen vai ser sempre utilizado para separar os elementos, com exceção do último número da sequência, certo? Então, quando for exibido o último número, não deve ser utilizado o hífen, conforme podemos ver aqui. Após o último 5, não tem um hífen, após o último 4, não tem hífen, e por aí vai. Então, devemos colocar uma condição aqui para exibir o hífen enquanto se o elemento j for menor do que o n menos 1 menos i. Quando chegar no elemento n menos 1 menos i, vai ser o último elemento da sequência e, consequentemente, não é necessário exibir o hífen após esse elemento. Então, podemos utilizar o if para verificar isso. Então, se o j for menor do que n menos 1 menos i, então deve ser exibido o número em sequência do hífen. Se não, quer dizer que o elemento j, o jésimo elemento, é o último da sequência e, consequentemente, não é necessário exibir o hífen, e podemos utilizar um barra n para fazer uma quebra de linha. Então, temos aqui essa solução, certo? Um duplo laço, o laço mais externo para a quantidade de linhas e o laço mais interno para a quantidade de elementos em cada linha. À medida que o i cresce, a quantidade de elementos diminui nas linhas, e posteriormente aqui temos um if-else para determinar quando o hífen vai ser impresso na tela e quando o hífen não será impresso. Então, vamos testar essa solução para ver se está desempenhando de acordo. Então, está faltando só a chamada da função contagem regressiva, passando o conteúdo da variável n, certo? Passando a variável n. Então, vamos compilar, está sendo compilado com sucesso. Passar aqui o número 5 e
percebam que a saída esperada, a saída fornecida pelo programa é igual à saída esperada pelo problema, certo? Então nós temos aqui 5 sendo exibido 5 vezes, 4 vezes e assim sucessivamente. Vou utilizar também aqui o número 1, então apenas o número 1 é exibido, e o número 23 também, só a título de ilustração. Então nós temos a saída conforme é esperado aqui pelo problema, certo? Então um exemplo simples, problema simples para utilizar o conceito de função, certo? Função em C. Espero que tenha ficado claro esse conceito. Recapitulando aqui, que a função está sendo definida fora, né, da função main. O protótipo da função é o tipo do retorno, em seguida do nome da função, seguido dos parênteses, dos parâmetros, né, dentro dos parênteses. No caso, essa função só tem o único parâmetro, o único dado de entrada é um número inteiro, e a função não retorna nada. Não retorna nenhum valor inteiro, nem nenhum valor real, nada, né? Esse retorno aqui é simplesmente para encerrar o fluxo da função, mas a princípio essa função não está devolvendo nenhum valor, certo? Ao final do seu processamento, né? Então espero que tenha ficado claro esse exemplo. Já havia feito o envio, mas vou enviar novamente, certo? Só para ilustrar esse processo. Então, envio a resposta, tiro aqui novamente, fazendo um segundo envio. O problema resolvido com sucesso. Então, espero que tenha ficado claro esse exercício. Pratique bastante, revise essa solução, discuta com seus colegas, se você estiver estudando em grupo, né? Veja também outros exemplos, revise, né, os exemplos que foram utilizados em aula. E é isso, bons estudos, um abraço, até o próximo exemplo ou até a próxima aula. Tchau, tchau.